Se você encontrou, diga glória a Deus. A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessário. Peço que você acompanhe com muita atenção. Queria pedir que você não conversasse nessa hora, mas que você apenas prestasse atenção na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, diz assim: E veio a palavra de Deus a Samuel, a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efaque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estabelecendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E aconteceu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais aconteceu isso. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses grandiosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes sujas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. Disse ele: Que coisa aconteceu, filho meu? Então ele respondeu ao que trazia a notícia, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi levada. E aconteceu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado Israel por 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus foi tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores de parto lhe sobrevieram. Ao tempo em que ia morrendo,
disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória de Deus é levada e presa, pois é tomada a arca de Deus. Quantos estão aí? Vamos orar em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Pai Santo, nós temos aqui a sua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos ouvir a sua voz. Queremos que o seu Espírito fale ao nosso espírito nessa noite. Para isso te pedimos, ó Deus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus está em todo lugar. O Salmo de número 139 diz que Deus está em todo lugar. O salmista diz que se ele subir aos céus, Deus lá está. Se ele descer no fundo do mar, Deus lá está. E ainda que ele fizesse a cama dele no mais profundo do abismo. Em outras palavras, traduzindo, ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, Deus está lá também. Não tem como fugir de Deus. Em todos os lugares Deus está, porque Deus é onipresente. O que quer dizer isso, pastor? Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está na rua, Deus preenche todos os lugares. Mas o fato de Deus estar em todos os lugares não quer dizer que é em todo lugar que Deus se manifesta. Deus pode estar aqui, Deus está aqui, Deus está presente aqui, mas isso não quer dizer que Ele está se manifestando aqui. Porque existem muitos lugares que Deus está, mas não se manifesta. E por não se manifestar, a presença de Deus no lugar é imperceptível. Não existe um lugar que você vá que Deus não esteja. Em qualquer lugar. Segundo o salmista, até mesmo no inferno. Se você for no inferno, Deus está lá. Agora, não quer dizer que Deus se manifestou lá. E não quer dizer que Deus está se manifestando aqui. E não quer dizer que Deus está na sua casa e vai se manifestar na sua casa. Porque Ele está na sua casa, mas Ele pode não se manifestar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O que isso tem a ver, pastor? A manifestação de Deus, nós chamamos de Shekinah. O que é Shekinah? É a presença de Deus manifesta. É quando Deus não só está no lugar, mas Ele resolve aparecer. Ele resolve manifestar a sua presença de forma perceptível. E isso tem acontecido constantemente em nossos cultos. O ambiente muda, o ar muda, Alguns começam a sentir aqueles arrepios, aqueles calafrios. Quem já sentiu esses calafrios? Aqueles arrepios, E quando a presença se manifesta, nós reagimos de muitas maneiras. Algumas pessoas choram, É aquele choro, mas não é um choro de tristeza. É um choro onde a alma, por não conseguir ter palavras para expressar o que está acontecendo, a alma se delicia na presença de Deus e então vem o choro. Algumas pessoas riem e começam a dar risadas, parecem loucas, mas não são loucas. É que diante da manifestação de Deus, da Shekinah de Deus, da glória de Deus que Deus revela aos homens, começam a rir. Já presenciei pessoas que riram assim por horas. Horas. Não tinha como conversar, não tinha, porque era só ria. E não conseguia parar de rir. É a presença de Deus manifesta. Alguns ficam bem quietinhos. Assim, se encolhem, ficam bem quietinhos. Uns apenas curvam a cabeça e ficam quietinhos.
ali, e a impressão que dá é que a pessoa não está sentindo nada, mas ela está cheia da manifestação de Deus. Cada um reage de uma forma. Tem um que pula, tem um que grita, tem um que dança, mas é a reação, a presença de Deus manifesta. O que nós chamamos de Shekinah. Glória de Deus manifesta aos homens. Pergunte ao seu irmão, fala assim, irmão, você já presenciou alguma vez essa manifestação da glória de Deus, aonde você não consegue ficar normal? Segunda Crônicas, no capítulo de número 5, você não precisa abrir, eu vou citar para você o texto, nos dá um exemplo da clara manifestação da glória da Shekinah de Deus. A Bíblia diz que Salomão, o rei Salomão, tinha acabado de edificar o templo. Primeiro culto no templo. Então Salomão entra e ele, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que ele pediu para os músicos, muitos, centenas dele, tocarem os instrumentos, porque ia dar início ao culto. E Salomão tinha toda uma liturgia preparada. Ele tinha, vamos fazer primeiro o louvor, depois eu vou fazer uma apresentação, e depois eu vou ministrar a palavra. E a Bíblia diz que quando os músicos começaram a tocar, a nuvem da glória de Deus veio naquele lugar e encheu o templo. A manifestação foi tão grande que ninguém conseguia ficar de pé. Na verdade, a manifestação da glória de Deus bagunçou o culto de Salomão tudinho. Porque ele tinha um plano, mas não deu. Porque os sacerdotes não conseguiam ministrar. Não podiam ficar em pé, era tanta glória, que a Bíblia diz que eles rastejavam. Ninguém podia ficar de pé. Irmão, a glória de Deus encheu o lugar de uma forma tão grande, que não havia espaço para mais nada. E aquilo que Salomão tinha projetado de inauguração foi frustrado, porque quando a glória de Deus vem, quando ela se manifesta em nosso meio, é ela que manda, irmão. Nós temos que só receber e ficarmos na dispensação dessa glória. E naquele dia, não teve um culto arrumadinho, organizadinho, porque Deus veio, irmão, com o peso da sua glória e invadiu aquele lugar. O que é isso, pastor? Presença de Deus manifesta. Shekinah. A Shekinah de Deus que desce e onde ela desce, ela transforma todo o ambiente. Quantos estão aí? No Antigo Testamento, lá atrás, existia um objeto que Deus mandou fazer para colocar-se dentro do templo. E esse objeto, ele era a representação da presença do próprio Deus. Chamava-se Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, pastor? Uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Puro ouro. Ela tinha sobre ela uma tampa e 2 querubins. No meio desses querubins, aparecia uma chama, um fogo azulado. E do meio dos 2 querubins, do meio daquele fogo, era onde Deus falava. Os homens temiam entrar diante desse objeto, dessa arca, porque eles sabiam que ali era a presença de Deus manifesta. Só que esse objeto ficava escondido dentro do templo, no lugar santíssimo. O templo era dividido em 3 partes. O átrio, onde todas as pessoas poderiam ficar, o lugar santo, aonde só os sacerdotes entravam, e o lugar santíssimo, aonde só ficava esse objeto, a Arca da Aliança. E ali ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia entrar naquele lugar para ministrar diante da presença do Senhor. Quantos estão aí? Preste atenção. Esse objeto, a Arca da Aliança, era, na verdade, o motivo de existir templo, o motivo de existir sacerdote,
o motivo de existir tudo que estava à volta dela. Sem esse objeto, que era a presença de Deus manifesta, não tinha sentido mais nada naquele lugar. Não tinha razão mais nada naquele lugar. Então, a Arca da Aliança era tão preciosa para eles, que eles cuidavam de uma forma extrema, de uma forma muito zelosa, porque eles entendiam que era a presença de Deus manifesta entre eles. Nós lemos essa história. 1 Samuel 4. O povo de Israel vai para a guerra. Primeira batalha, morrem 4.000 homens. E eles voltam arrasados. Vamos de novo para a guerra. Mas agora, nós não vamos sós. Nós vamos levar conosco a presença de Deus. E eles mandam buscar a Arca da Aliança. Para que a arca fosse no meio deles. Porque no pensamento deles, se Deus estivesse presente no meio dessa guerra, eles não seriam derrotados. Então, os sacerdotes Ofni e Finéias pegam a Arca da Aliança, colocam em seus ombros e vai no meio dos soldados. Mas o que acontece é que naquele dia, não morreu só 4.000 homens. Morreram 30.000 homens num dia só. E Israel foi derrotado. Os 2 sacerdotes foram mortos, Ofni e Finéias, e a Arca de Deus foi roubada e levada pelo inimigo. Um homem de Benjamim foge, vem trazer a notícia para o sumo sacerdote Eli e diz: olha, o povo morreu, seus filhos morreram. E a impressão que dá o texto é que enquanto ele está dizendo que o povo morreu e que os filhos dele morreram, ele está bem. Mas quando diz que a arca foi levada, ele não resiste, cai da cadeira, já era um homem obeso, idoso, quebra o pescoço, morre. A sua nora, esposa do seu filho que morreu, sacerdote, está para dar à luz. Ouvindo a notícia, a Bíblia diz que ela se encurva, dá à luz a um filho. Mas o filho não alegra. E ela coloca o nome do filho Icabode. A palavra Icabode significa foi-se a glória. Porque ela entendeu que quando levaram a arca, que era a presença de Deus manifesta, a glória de Deus também foi levada. E Israel, a partir desse dia, ficou sem a glória de Deus. Você conseguiu entender a história? Olhe para mim. Da mesma forma que Israel perdeu a glória, a presença manifesta de Deus, a Bíblia nos diz que nós também podemos perder. A Bíblia fala que nós não devemos apagar o Espírito, extinguir o Espírito. E a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Da mesma forma que Israel, depois desse dia, ficou muitos e muitos anos, mais de 100 anos, sem ver novamente a glória de Deus, nós podemos viver a nossa vida sem experimentar e sem presenciar a glória manifesta de Deus. Eu arrisco dizer que existem pessoas em nosso meio, quando eu digo em nosso meio, eu digo no meio da igreja, que nunca sentiram de fato, nunca presenciaram de fato o que é a manifestação em si da glória de Deus. Da mesma forma que o inimigo, no caso de Israel, os filisteus, levaram a arca, levaram a glória de Deus, o diabo quer roubar a manifestação de Deus na sua vida. Da mesma forma que Israel foi roubado naquilo que eles tinham de mais precioso, que era a presença de Deus, muitos de nós já fomos roubados nisso e nem percebemos. Pastor, como é que eu sei que eu já fui roubado? Como é que eu sei que a glória de Deus já foi roubada da minha vida?
é porque você não sente mais Deus. É porque você já não se importa mais com a presença de Deus manifesta em sua vida. É porque você entra nos cultos e nas reuniões que você participa, que supostamente deveriam ser feitas na presença de Deus, mas você não se importa se Deus está presente ou não. É que na hora de um louvor como esse, que nós acabamos de ministrar a Deus, você não se importa se a presença de Deus vai ou não se manifestar. Foi a glória. Acabou a glória. Pastor, por que Israel perdeu a glória de Deus? Por que o inimigo conseguiu roubar a glória de Deus que estava em meio de Israel? Pelos mesmos motivos que nós também temos perdido. Pelos mesmos motivos que eu e você, muitas vezes, estamos perdendo a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Estamos nos tornando crentes vazios. Crentes sem vida. Crentes que não manifestam mais em suas vidas a presença do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que já não têm mais em si a essência do Espírito de Deus. Já não existe mais a chama, o fogo que arde de Deus. Pessoas comuns, que participam de cultos, rituais, participam de cerimônias religiosas, mas que não tem mais na vida essência de Deus, vida de Deus, presença de Deus. Pergunte ao seu irmão, fala assim: irmão, quando foi a última vez que você realmente sentiu em você o fluir do Espírito de Deus? De verdade. Quando foi a última vez que Deus veio tão forte sobre você, que você não teve nem controle? Por que Israel perdeu a glória de Deus? Quero compartilhar alguns motivos que eu penso que, se nós entendermos por que eles perderam, nós não iremos perder. Israel perdeu a glória de Deus, preste atenção, porque ao invés de serem usados por Deus, eles queriam usar Deus. Ao invés de serem os instrumentos que Deus ia usar, eles tentaram usar Deus. Pastor, quando é que Israel tentou usar Deus? Quando eles estavam no meio da guerra, sem se preocupar com a presença de Deus, sem se preocupar se Deus estava ali. No momento em que eles começaram a perder a guerra, eles disseram assim: vamos trazer a presença de Deus. Vamos trazer a arca, porque se a arca estiver no nosso meio, nós vamos ganhar a guerra. Eles estavam mais interessados na vitória. Eles não trouxeram Deus para o meio da guerra porque eles queriam da presença de Deus. Eles trouxeram Deus para o meio da guerra porque eles queriam uma vitória. Pastor, quando é que eu uso a Deus? Quando eu não estou me importando com a presença de Deus. Na verdade, o que eu me importo é com a vitória. E eu só me preocupo com a presença de Deus para obter a minha vitória. A presença de Deus não me é suficiente. O que eu quero mesmo é obter vitória. E para isso, Israel trouxe a Arca da Aliança. E nós trazemos nossas superstições. Quando nós éramos lá, da outra igreja, um tempo atrás, nós usávamos algumas superstições. Por exemplo, falou algo negativo? Bate na madeira 3 vezes, quem lembra? Carrega um pé de coelho dentro do carro, que vai dar sorte. Quantos estão aí? Um trevo de 4 folhas. E por aí vai. Uma ferradura atrás da porta.
Que é isso? Superstição. Ah, pastor, mas agora eu sou crente. Você só mudou a denominação da igreja, mas continua com as mesmas superstições. Agora, não é mais o pé de coelho, não é mais a ferradura. Agora é a Bíblia aberta no Salmo 91. Não, pastor, agora eu sou crente. Eu não tenho mais ferradura, nem pé de coelho, nem trevo de 4 folhas. Agora eu tenho a Bíblia, pastor, aberta no Salmo 91, lá na minha estante. Na cabeceira do meu quarto. Agora, não é mais o pé de coelho. Pastor, você sabe por que Deus vai me abençoar? Por quê? Porque eu fui na igreja no final de semana. A superstição continua. Nós criamos esses mecanismos que, na verdade, supostamente nos ajudam, mas são apenas alguns fetiches que nós inventamos. Sabe por quê? Porque Deus não é bobo, irmão. Deus não é bobo. E Ele sabe exatamente o motivo porque nós estamos aqui. Ainda que você diga que veio por outro motivo, a Bíblia diz que Ele é aquele que sonda a mente e os corações. E Ele sabe exatamente o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Mesmo que nós venhamos querer esconder dEle, mesmo que venhamos disfarçar, e venhamos nos vestir e nos transvestir de pessoas que estão aqui por causa de Deus. Deus sabe o exato motivo pelo qual você está aqui nessa noite e não tem como enganá-lo. E Deus sabe que muitos de nós não viemos a este lugar por causa da sua presença. Nós viemos com uma segunda intenção. Não viemos por causa de Deus. Na verdade, Deus é só o meio pelo qual eu quero alcançar outra coisa. Superstição. Fetiche. Traz a arca da aliança que a gente vence a guerra. Vou no culto final de semana que eu venço a guerra. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Olha para mim, irmão, preste atenção. Existem inúmeros motivos para a gente estar aqui. E eu nem vou dizer que é pecado você estar aqui por outro motivo. Não é pecado. Tem pessoas que estão aqui só porque tem um nível de relacionamento bom com os irmãos. Então vem para a igreja porque a turma vai vir. E eu vou me encontrar com uma turma. Lá na igreja. Glória a Deus, irmão. Melhor a turma daqui do que a turma de lá. Mas deixa eu dizer. Esse seu objetivo não é 100% legítimo. Porque o objetivo de estarmos aqui e ser igreja é porque nós amamos a presença do Senhor. E Deus para nós não é um meio de alcançar outra coisa. Deus para nós é o fim de todas as coisas e nós estamos aqui porque nós amamos a sua presença. Nós amamos Ele a ponto de que as outras coisas perdem para nós o valor. Eu não vim aqui para usar Deus para alcançar um objetivo. Eu vim aqui porque eu entendi que amo a presença de Deus e quero ser usado por Ele. Eu não vou usar a presença de Deus como um degrau, como um trampolim para alcançar qualquer outro objetivo. E tem objetivos que parecem legítimos, irmãos. Eu falei um pouco semana passada sobre isso. Tem objetivos que parecem muito piedosos, como por exemplo, eu busco a Deus porque eu quero que Deus me levante para um ministério. Irmão, se você está na presença de Deus só por isso, objetivo errado. Tem pessoas que estão usando Deus para ser pastor. Estão usando a Deus para ser líderes. Quando na verdade, quando eu uso a Deus, eu corro o risco de perder a glória dele.
e não ter sobre a minha vida a manifestação pura e genuína do Deus Todo-Poderoso. Irmão, quando eu venho aqui no domingo, quando nós estamos cultuando, e não é todo domingo que Deus se manifesta, os domingos que Deus não vem, os domingos que não tem manifestação de Deus, os domingos que é aquele culto seco, irmão. Graças a Deus são poucos, mas acontecem. Irmão, eu não durmo à noite. Eu perco o sono. A semana não é boa. Sabe por quê? Eu fico pensando, por que Deus não se manifestou? Por que Deus não veio? Por que a glória dele não veio sobre nós? Se nós estávamos aqui, nós clamamos, nós oramos. E uma resposta é, porque muitos de nós estavam aqui, não porque queriam a presença de Deus, mas estavam aqui para usar Deus para outros objetivos. Quando nós estamos aqui e o nosso coração não está aqui, irmão, Deus não vem, a glória vai embora. Pastor, eu queria sentir isso que vocês sentem. Eu queria ser cheio, como eu queria também sentir, eu queria chorar, eu queria falar essas línguas que vocês falam. Por que eu não sinto? De repente é porque você está querendo usar Deus, em vez de ser usado por Ele. De repente, porque o objetivo de você estar aqui não é simplesmente amar a presença dEle. Quantos estão aí? Diga assim ao seu irmão, fala assim, irmão, por que você está aqui? Qual é o objetivo de você estar aqui nessa noite? Por que Israel perdeu a glória de Deus? Olha para mim, preste atenção. Porque Eli, o sumo sacerdote, pai de Ofni e Finéias, ou seja, o líder, ele era o cabeça da igreja daquele tempo, pastor, tinha decidido agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Tinha decidido honrar a homens ao invés de honrar a Deus. Volte uma página na sua Bíblia, no capítulo de número 2, verso de número 27. Preste atenção nesse texto. 1 Samuel 2, 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honrastes a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha para mim, a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, saíam com as mulheres dentro da casa de Deus. As mulheres vinham cultuar a Deus e eles tinham relações sexuais com ela dentro da casa de Deus. Eles roubavam a oferta que era colocada no altar para Deus. A Bíblia diz que eles iam lá com os garfos e tiravam as melhores partes. E Eli sabia de tudo. E sabe o que ele fez? Nada. Sabe por quê? Porque Eli não queria se indispor com os seus filhos.
Eli não queria corrigir. Vai que os meninos não iam gostar da correção e iam sair da igreja. Então Eli escolheu honrar os filhos ao invés de honrar a Deus. Escolheu agradar os filhos ao invés de agradar a Deus. Pastor, eu não gosto quando você prega assim. Irmão, preste atenção. Eu não estou aqui para te agradar. Essa não é minha função. Não gostei do louvor, pastor. Não era para você. Era para Deus. Aliás, é para Deus. Não gostei do culto assim, pastor. Presta atenção. A igreja não está aqui para te agradar. A igreja está aqui para agradar a Deus. Não somos nós que deveremos ser, não somos nós que devemos ser honrados neste lugar. É Deus que deve ser honrado neste lugar. E a palavra de Deus para nós é a verdade absoluta. Nós não vamos negociar ela. O que é pecado, continua pecado. Pastor, mas se o irmão não gostar, preste atenção, irmão. Todos os dias fazemos coisas que desagradam a Deus e Deus não reclama. Que sejamos nós agora, que seja a nossa vez de sermos desagradados para honrar a Deus. Sabe quando a glória vai embora? Quando o pastor, quando o líder começa a falar para agradar pessoas, em vez de falar a verdade de Deus. A glória vai embora quando a igreja começa a se preocupar mais com o bem-estar das pessoas do que com o bem-estar de Deus. Sabe quando vamos perder a glória? Quando nós deixarmos de pregar a verdade, o evangelho. Ontem aconteceu algo, irmão, que me deixou assim, perturbado. Estava ministrando uma aula lá em Cianorte. E num dos intervalos, um dos pastores me procurou e falou assim: pastor, parabéns. Muito boa a palavra. Olha, de Deus mesmo, isso é revelação de Deus, palavra de Deus, glória a Deus. Faz tempo que eu não ouvi algo assim, eu fiquei feliz. Aí ele disse assim: mas como que eu vou aplicar isso na igreja? Como é que eu vou pregar isso na igreja? O povo vai embora. E na hora eu sentei e eu não tive resposta. Eu não sabia nem o que falar. E eu fiquei pensando, olha a mente do pastor. Ele está dizendo que se ele pregar a Bíblia na igreja, o povo vai embora. Então, ele fica inventando historinhas para agradar, falando aquilo que o povo quer ouvir. Para quê? Para o povo não ir embora. Aí ele fica pregando 5 passos para alcançar a vitória. Como ser feliz na sua vida? Qual que é o problema? É que isso não é palavra de Deus. Não traz vida a ninguém. E você tem um amontoado de pessoas vazias, porque a glória de Deus vai embora. Quando nós pensamos, irmãos, em agradar mais a homens do que a Deus, a glória de Deus vai embora. O dia que eu fui consagrado para o ensino, pastor que me consagrou, me fez fazer um juramento, que eu jamais iria negociar a palavra de Deus para agradar quem quer que seja. Talvez você está visitando a igreja pela primeira vez, irmão, preste atenção. Vou dizer para você, eu vou te falar a verdade. Palavra de Deus, doa quem doer. E eu sei, irmão, que a palavra de Deus nos confronta. Porque é assim comigo também. Agora eu não posso vir aqui com o objetivo de agradar você. Com o objetivo, você dizer assim, olha, como que o pastor é bonzinho, como que o pastor prega bem, olha, gostei tanto da palavra de domingo.
Eu quero que você saia dizendo assim: esse pastor é maluco. O que ele teve coragem de me dizer? Porque essa palavra que confronta começa a gerar mudança dentro de você. Porque é a verdade. Ei, segue o meu conselho, querido. Não queira agradar homens. O apóstolo Paulo fala, cartas aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele diz assim, se eu ainda estou tentando agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Irmão, se um dia eu subir nesse altar para pregar algo, querendo te agradar, eu não sou mais servo de Cristo. Sabe por que a glória foi embora? Porque tentou agradar homens. Sabe por que muitos de nós perdemos a glória? Porque vivemos a vida tentando agradar homens. E porque as pessoas não gostam de alguma coisa, você desagrada a Deus para agradar pessoas. Você quebra a palavra de Deus para agradar pessoas. Sabe por quê? Porque você quer ser bem visto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deixou de fazer algo para Deus porque alguém não queria que você fizesse? Já mudou o comportamento porque perto de você tinha alguém que não ia se sentir bem com o seu comportamento cristão? Quando nós agradamos a homens e não a Deus, perdemos a glória. Ela vai embora. Quantos estão aí? Pergunte ao seu irmão, você fala assim, irmão, você está agradando a homens ou a Deus? Pastor, por que Israel perdeu a glória de Deus? Porque eles estavam desejando mais as coisas do que a presença do próprio Deus. E isso aqui é algo terrível, irmãos. Eles estavam desejando mais as coisas. Eles estavam mais preocupados com as coisas do que com a própria presença de Deus. Sabe o que era a presença de Deus para eles? Um trampolim para conseguir coisas. Vê se a igreja nos nossos dias não é assim. Por que as pessoas vêm para a igreja? Querem coisas. Pastor, é errado querer as coisas? Não, não é errado querer as coisas. Errado é a ordem com que se quer as coisas. Eu quero as coisas. Eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero um bom salário. Eu quero. Isso não é errado. Mas entenda, nada disso vem em primeiro lugar. Nada disso compete com o meu desejo de estar diante de Deus e servi-lo. E no momento em que qualquer uma dessas coisas confrontarem com a presença de Deus, eu vou escolher a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu prefiro as coisas do que a presença de Deus, eu perco a presença de Deus. Olha para mim, irmãos. O Espírito de Deus tem ciúme de você. O Espírito de Deus sente ciúmes de você. E Deus não é como o diabo. Porque o diabo aceita dividir você com tudo. Aliás, é isso que ele quer, que você seja uma pessoa totalmente dividida em 1000 pedaços. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por completo. Deus te quer totalmente.
O Espírito de Deus não vai aceitar dividir você com nada. Porque Ele quer você para Ele. E com Deus é assim, querido. Ou nós somos totalmente de Deus, ou não somos de Deus. Ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Não tem como ficar meia parte aqui. Olha, eu vou metade para Deus e metade... Não tem jeito, Deus não quer. É por inteiro. Deus não vai dividir você com as coisas. A minha visão acerca da igreja, irmãos, talvez seja um pouco diferente do que as pessoas enxergam da igreja. Muitas pessoas enxergam a igreja como um hospital, aonde pessoas precisando de ajuda vêm. Eu digo que a igreja, ela pode ter um hospital, mas ela não pode ser um hospital, porque hospital é lugar de doente. E nós podemos até chegar doente, mas nós não vamos permanecer doentes. Eu enxergo a igreja como um quartel-general que está formando soldados para a guerra. Soldados que vão se dar por completo. Chegaram como doentes, mas foram restaurados pela presença de Deus e se transformaram em soldados que compõem as fileiras do exército que Deus está preparando. Não são pessoas moribundas, doentes, fracas, não. Chegamos assim, mas a glória de Deus nos restaurou. Fez de nós soldados valentes, que vai colocar em primeiro lugar o reino do nosso rei. Que não vai pensar em outra coisa. Que não vai estar aqui mendigando coisas diante de Deus a vida inteira. Pastor, Deus, não estou dizendo que Deus não pode fazer, Deus faz, irmão. Deus faz o impossível. O que nós temos que mudar é o coração. Deus cura, Deus restaura, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz milagres o tempo todo. Mas quando nós queremos mais a bênção do que o abençoador, perdemos a glória. Quando queremos mais o presente do que o presenteador, perdemos a glória. Quando eu quero mais o milagre do que aquele que pode realizar o milagre, perdemos a glória. Quantos estão aí? Eles estavam nem aí para a presença de Deus. O que eles queriam é obter uma vitória. Teve um homem por nome Moisés, que um dia Deus falou para ele assim: Moisés, você vai levar meu povo para Canaã, a terra que manda leite e mel. Eu estou dizendo que você vai levar. Eu não vou com você, mas eu vou enviar meu anjo junto com você, e ele vai garantir vitória em todas as batalhas. Você vai vencer os inimigos, você vai derrotar os povos da terra, e você vai entrar na terra que manda leite e mel, porque eu estou dizendo que você vai. O meu anjo que vai com você vai garantir isso. Tudo que alguém quer ouvir. Deus vai enviar o seu anjo comigo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não dou um passo. Não me faças descer desse monte. Em outras palavras, me mate agora, porque eu não vou. Se a sua Moisés, meu anjo vai com você. Eu não quero o anjo, eu quero a sua presença. Eu não quero outra coisa.
Porque nada vai substituir o Senhor. Não importa aquilo que Ele vai me dar. Nada vai substituir Deus na minha vida. Do que adianta você receber muitas coisas, se essas coisas nunca vão preencher você? Conheço muitas pessoas que aparentemente, você olhando para elas, são pessoas felizes e abastadas. Mas que dentro de si tem um vazio do tamanho do mundo. Porque não tem a presença de Deus. Do que adianta o dinheiro, do que adianta a riqueza, do que adianta uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, do que adianta uma boa família, se você não tem na sua vida a presença de Deus? Do que adianta? Você nunca vai ser completo. Tem pessoa que acha que se ficasse rico, resolveria o problema. Deixa eu dizer para você, se você ficar rico, você vai ter muito mais problema. Tem pessoa que acha que se ela não precisasse trabalhar, ela seria feliz. Ei, olha para mim. Existe em nós um vazio do tamanho de Deus. E nada é do tamanho de Deus. Por isso nada pode preencher. Não troque Deus por coisas. Não troque Deus por coisas. Não troque Deus por um namorico. Não troque Deus por uma noite de sexo. Não troque Deus por coisas que não vão preencher você. A presença de Deus, irmão, é o mais valioso. Eu fico, irmão, tem hora que dá vontade de descer daqui de cima. Porque estamos diante de Deus. O louvor, nós estamos no momento de buscar a Deus e tem gente conversando. Olhando no celular. É para você mesmo que estava olhando o celular. Estamos tentando trazer a Shekinah de Deus. A gente assim, ó. Vou beber água. Estou com sede. Quando qualquer outra coisa é mais importante do que a presença de Deus, ele vai embora, irmão. E talvez ele não vá embora da igreja, porque tem mais pessoas buscando, mas pode ir embora da sua vida. E você se tornar um crente seco. Deixa eu te perguntar, olha para mim, olhe bem para mim. O que você daria pela manifestação da presença de Deus na sua vida? Do que você é capaz de abrir mão para ter na sua vida a manifestação da presença de Deus? Responda para você mesmo. O quanto é importante para você a presença de Deus? O quanto tem importância você ser alimentado por essa presença, revestido por essa glória? Pastor, estou nem aí. Você precisa perguntar para você se você se converteu de verdade. Se você é crente mesmo. Sabe por quê, irmão? O filho que sabe que tem o pai que tem, não vai conseguir ficar longe desse pai. Não vai conseguir ficar uma semana sequer sem sentir a presença desse pai. Se nós não estamos sedentos por essa presença, temos que perguntar se nós nos convertemos de verdade. Se essa presença, se essa glória de Deus que se manifesta e que está disponível não chama a nossa atenção, nós temos que nos perguntar se nós realmente somos crentes.
Porque quem passa a vida inteira sem querer ter Deus presente na sua vida é o ímpio. Porque o crente fala como Moisés: Senhor, sem a sua presença, eu não vou dar um passo. Deixa eu perguntar para você. Quando você ora, quando você entra diante de Deus, você entra com qual objetivo? Tem pessoas que entram como uma máquina de pedir. Tem pessoas que só entram quando precisam de alguma coisa. E tem os filhos que entram apenas pelo desfrute da sua presença. Ah, irmão. Você não sabe como é bom, pela madrugada, você, no meu caso, pegar o violão, abrir a porta do quarto, a janela do quarto, e ficar dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A impressão que dá é que as estrelas vão chegando mais perto. Você começa a dizer que ama. A impressão que eu tenho é que ele pergunta assim: o que você está querendo? Qual que é a sua intenção? O que você está precisando do quê? E você diz assim: nada além da tua presença. Três, 4 horas da manhã, você acorda e a impressão que eu tenho é que ele está chamando. Como o salmo que nós lemos hoje: clamei a ti, Senhor, porque sei que o Senhor queria me ouvir. O que você quer, filho? Presença. Eu quero a sua presença. Não, mas não é carro, não é casa, não é um casamento. Não, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Eu não quero amanhecer esse dia sem sentir a sua presença. Eu não quero participar de mais um culto sem sentir a sua presença. Eu não quero participar de mais uma reunião de célula sem sentir a sua presença. Eu não quero ser vazio. Eu não quero pastorear uma igreja sem ser a sua presença. Eu não quero que as coisas me atrapalhem. Porque quem tem a presença tem tudo. Salmo 23, em nossa Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas essa tradução está errada. Porque a tradução no original não é isso. No original é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Porque quem não vai faltar é o pastor, não são as coisas. E o que importa se faltar as coisas, irmão?
Se nós temos o pastor, que importa que as coisas, se o pastor nunca vai me faltar. Último motivo, e que a gente vai encerrar. Sabe por que Israel perdeu a glória de Deus? Porque eles valorizavam mais um ritual do que a presença de Deus. Olha para mim. A presença de Deus, a arca foi levada, foi roubada e nunca mais voltou para aquele tabernáculo. Deixa eu dizer algo para você. Os cultos continuaram. As ofertas de sacrifícios continuaram. Todos os rituais continuaram, só não tinha a presença de Deus. Presta atenção. A arca foi levada e nunca mais voltou. Nunca mais, nunca mais. Só que eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Como se a presença de Deus continuasse ali. Essa é a realidade de muitos de nós, querido. Estamos valorizando mais o ritual, mais a cerimônia, mais o culto. E não estamos valorizando aquilo pelo qual o culto deveria acontecer, que é a presença de Deus. Então domingo, dia de ir na igreja. Deus manifestou, bem, não manifestou, eu vou embora, não estou nem aí. E aí nos contentamos com o ritual. Vou para a célula, fazer minha célula. Não importa se Deus está ali ou não está. Vou fazer minha reunião. Cantamos as músicas no louvor. Não importa se Deus está ou não está. Desde que a gente cante as músicas do louvor. Rituais vazios, cerimônias vazias, falta da presença de Deus. E nós, às vezes a presença de Deus vai, nós nem percebemos. Será que você não está vindo na igreja por costume? Você está acostumado a vir no domingo? Será que você não faz célula por costume? Não há nem esperança da manifestação da glória de Deus. Será que você não ora por costume? Palavras mecânicas que você vive repetindo sem sentimento algum? E acabou. Se foi a glória de Deus. Deixa eu te perguntar algo. O quanto você tem sede dessa presença? O que você está disposto a fazer para que essa glória se manifeste na sua vida agora? Do que você está disposto a abrir mão?